parece que está esquentando, né? As equipes que a gente já esperava que fossem brigar na parte de cima estão chegando. E o Figueirense teve finalmente uma semana aí para trabalhar, para se preparar. Como a gente falou essa semana de trabalho, como é que você avaliar o campeonato nesse momento? Bom dia. Eu acredito que agora nós estamos chegando na reta final do Campeonato Catarinense. As equipes já estão começando a se equilibrar, principalmente na parte física. Tecnicamente também o campeonato ele está muito equilibrado, muito nivelado. E sempre foi assim o nosso regional, né? O nosso regional, nós temos 5 forças, sempre equipes também que aparecem como surpresa. E vai ser disputado até o final. Nós tínhamos uma liderança por boa parte do campeonato, uma liderança que foi conquistada com muito suor, com muito trabalho, e agora o objetivo é trabalhar forte esses jogos agora em sequência, 2 jogos fora importantes, um confronto direto contra o Marcílio Dias na próxima quarta-feira, esse jogo muito importante contra o Tubarão, para buscarmos a liderança e a manutenção entre os 4 primeiros colocados. A semana foi importantíssima, desde que nós começamos a pré-temporada dia 2 de janeiro, foi a segunda semana aberta que nós tivemos, deu para descansar os jogadores, deu para trabalhar alguns aspectos importantes e acredito que a equipe ela vai seguir evoluindo para buscar os objetivos do clube na temporada 2019. Emerson, você tinha dito que fazia tempo que não vinha ao CFT do Candereira, né? Queria te perguntar se deu para matar essa saudade do CFT e como é que você utilizou esses dias desde o descanso prolongado de alguns atletas mais desgastados, até algumas atividades que a gente viu do time trabalhando bola desde a defesa até o ataque e a preparação da equipe. Olha, o Figueirense ele é um clube privilegiado, nós somos privilegiados, isso eu coloco todos os dias para os atletas. Além da estrutura física que nós temos aqui no CT do Cambirela, é a paisagem, né? É um lugar muito bonito mesmo, natureza pura, muita tranquilidade para trabalhar. Então, eu falo para os atletas, nós temos que levantar todo dia, quando vim para cá, vim com disposição, porque nós somos verdadeiramente privilegiados. Não é todo clube do Brasil que tem um local tão agradável e com a estrutura que o Figueirense nos oferece. Em relação aos trabalhos, fizemos bastante trabalhos na questão de saída de bola, é um ponto que nós temos que evoluir. A equipe ela foi crescendo por etapas, primeiro estamos consolidando a questão defensiva, tivemos uma ausência bastante sentida, que logo foi reposta, que foi a questão do Alemão. O Alemão é um jogador importante dentro da nossa linha defensiva, né? Mas o Juan Renato entrou muito bem, estava fazendo uma bela dupla de defesa com o Pereira. E depois disso foi a questão da manutenção da posse de bola, melhoramos bastante a troca de passes, né? E por último é o último terço do campo, como se fala, né? Quando chega na zona intermediária do adversário, está faltando um pouquinho mais de poder de fogo, um pouquinho mais de ousadia, um pouco mais de confiança, um pouco mais de criatividade. E isso aí a gente procurou trabalhar bastante exercício durante a semana para acontecer um crescimento, porque a partir do momento que a gente tiver esse crescimento no último terço do campo, nós vamos chegar com mais tranquilidade ao gol adversário e vamos conseguir as vitórias que vão nos levar aos nossos objetivos. Tem chamado a atenção da gente a quantidade de treinos fechados que tem acontecido ultimamente. Por causa da vontade do time mesmo, de jogadas ensaiadas, que dá a gente passar para o torcedor devido à quantidade de treinos fechados? Cara, assim, ó. Vou falar para vocês aqui, não é uma coisa que vai definir o jogo, mas se o adversário souber, eu trabalhei agora com o Gilberto Pereira, ele estava lá no curso da CBF. Se ele souber a formação que eu vou passar, que eu vou trabalhar no sábado, se ele souber com 2, 3 dias de antecedência, isso vai facilitar muito. Vou dar um exemplo para vocês, e não quero que seja antiético. Isso aí foi até admitido, eu não vou falar porque depois eu vou estar me comprometendo. Seleção brasileira. Quem vinha jogando como lateral esquerdo na Copa do Mundo era Felipe Kaminski, o Marcelo estava lesionado. A partir do momento que a seleção da Bélgica teve a informação, e isso o professor Tite ele falou com 2 dias de antecedência que quem ia jogar era o Marcelo,
foi armado um esquema para jogar em cima do Marcelo. O Lukaku ficou aberto. O Lukaku, em 90 jogos no Tottenham, e mais uma quantidade imensa de jogos na seleção da Bélgica, o Lukaku só tinha jogado daquela maneira 2 vezes. Por que ele foi jogar daquele jeito contra a seleção brasileira? Por que foi armado aquele esquema? A Bélgica não tinha jogado daquele jeito na Copa do Mundo. Então, se eu entregar para o meu adversário 2 dias de antecedência como é que ele vai jogar, eu facilito o trabalho do treinador adversário. E vocês vão passar. É parte do trabalho de vocês, não é verdade? Não é verdade? Se eu abrir aqui o trabalho de jogada ensaiada, o Emerson treinou um escanteio onde ele coloca 2 na bola. Tem uma jogada ensaiada que quando apita a linha defensiva para. Vocês vão passar. Ou vocês vão filmar. Né? Então, vocês podem fazer todo o trabalho de vocês. Quando tiver algum questionamento, vem aqui, eu vou falar com vocês. Mas eu tenho que ser respeitado. Quando vocês estão na empresa de vocês, tem reuniões, tem assuntos que não são passados para o público, não é verdade? Então, vocês acompanham 80%, 70% dos treinamentos e tem um momento que eu tenho que ter a privacidade. Quem acompanha aqui o dia a dia sabe que às vezes eu falo um pouquinho mais áspero com o jogador. Pô, daqui a pouco vai fazer uma matéria ali, né? Vai fazer uma matéria, o Emerson dando uma dura, dando um puxão de orelha, isso aí constrange o jogador. Então tem que ter uma privacidade. Não é nada para atrapalhar o trabalho de vocês. Porque eu sei, nós sabemos aqui, que mais do que nós, vocês querem o crescimento do futebol do Figueirense, da capital, né? Do futebol catarinense. Então, é por esse motivo. O Emerson, por conta disso, você está dando desculpa, estou de Japão, uma dor de cabeça muito boa na cidade, né, cara? A garotada está voando, né, cara? Você tem Matheus Lucas no Facebook, você tem aí o jogo, tem o Matheusinho também. Isso é uma coisa que eu até gostaria de ter, praticamente. Aí, você falando aqui, você me dá mais uma... Vamos lá. Você vai falar com 2 dias de antecedência que eu vou começar com Matheus Lucas e João Diogo. Vou começar com 2 centroavantes. O que é que o Tubarão vai fazer? Se eu começar com João Diogo e Pop, se eu começar com o Mateuzinho, daqui a pouco eu ponho o Pop na ponta direita e tudo isso aí facilita para o adversário. Certo? Daqui a pouco eu posso fazer uma modificação no meio campo. Eu posso passar para um 4-2-3-1. Eu posso trabalhar com 2 volantes, como a gente trabalhou no início do campeonato. Eu posso mudar o posicionamento do Juninho. Então, tudo isso, cara, me dá uma tranquilidade muito grande, que eu tenho opções. Tanto é que eu não estou falando às vezes vocês me apertam um pouquinho, o clube está buscando contratação, qual posição que o clube está procurando posição. Hoje, eu estou dando muita tranquilidade para todos os atletas, porque a partir do momento que começa a mídia todo dia noticiar, está procurando zagueiro, está procurando lateral, está procurando goleiro. O jogador que está aqui, ele vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? A mesma coisa vocês, né? Agora eu já estou procurando um setorista para pôr no Figueirense. Como é que vai ficar? Você começa a trabalhar pressionado e são poucas as pessoas, eu consigo trabalhar pressionado, mas tem menino que não consegue trabalhar pressionado. Menino precisa de tranquilidade, precisa de um abraço amigo, precisa de confiança. E é essa confiança que eu estou dando para os atletas. Estou contente com o rendimento de alguns atletas, outros precisam melhorar e eu venho cobrando também. Tá? Mas o que a gente vem fazendo aqui, em termos de trabalho, em termos de resultado, eu considero que nós estamos atingindo um nível satisfatório. Longe da exigência do nosso torcedor. Nós sabemos que quem está aqui no Figueirense, no Campeonato Catarinense, tem que brigar por título. Quem está aqui no Figueirense tem que brigar por avançar várias etapas de Copa do Brasil. Quem está aqui no Figueirense esse ano, na Série B, tem que brigar por acesso. Só que eu procuro absorver essa cobrança e transferir tranquilidade para que os atletas dentro de campo pratiquem o melhor futebol que eles têm dentro do seu potencial. Emerson, nós vimos ontem voltarem ao gramado Pereira e Matheus Décio. Queria te perguntar da condição desses jogadores, se eles vão poder ser mantidos na equipe principal. Quais foram os problemas que eles tiveram? O Pereira, ele teve um acúmulo de jogos. Ele, depois do Denis, Pereira e Denis foram os que jogaram todos os jogos 90 minutos. Então ele estava com um acúmulo de jogos, né? E em cima disso também ele teve uma pancada no tornozelo no jogo passado contra o Criciúma. O local ficou um pouco inchado, ficou um pouco dolorido e nós aproveitamos esses dias para recuperá-lo. O Pereira treinou ontem,
fez todos os movimentos do jogo, vai treinar hoje e se não acontecer nenhum problema de última hora, ele vai sair jogando amanhã. E o Destro, ele relatou um cansaço muscular numa região ali que daqui a pouco os médicos podem falar melhor do que eu, né? Aqui na região do pubis. Era uma pequena inflamação, também ficou 2, 3 dias fora. Tratou intensivamente, ontem treinou, também fez todos os movimentos e a princípio também está relacionado para o jogo de amanhã. Saindo um pouquinho da defesa, indo para o ataque, da defesa contra o Tubarão, você citou na última coletiva no final do jogo contra o Criciúma que nunca tinha treinado uma situação com o João Diogo e com o Matheus Lucas. E identificando, parece que funcionou legal. Virou uma possibilidade para você isso, os dois atuarem juntos ou não? E está mais ou menos já montado esse ataque do Figueirense? O Matheus Lucas, ele até fiquei sabendo disso quando o Gilmar Dalpozo esteve aqui. Ele trabalhou com o Gilmar Dalpozo no Náutico, e no Náutico ele jogava como atacante de lado. Ele é um jogador que tem muita explosão, um jogador forte fisicamente, não é tão hábil, não tem tanta habilidade. E o João Diogo, quando ele chegou na base do Figueirense, ele chegou como um extremo, ele jogou como um ponta, extremo, como um ponta esquerda, jogando invertido. Como o Matheus Lucas era mais velho, e isso acontece na base, às vezes você, para você não colocar um jogador em cima do outro, você acaba às vezes priorizando o jogador mais velho. Por que você acaba priorizando o jogador mais velho? Porque se o jogador mais novo ganhar a posição, o mais velho tem que ir embora. Você tem que mandar o mais velho embora, né? Então, e os dois tinham qualidade. No primeiro momento, o Fábio trabalhou com o João Diogo de ponta esquerda e o João Lucas e o Matheus Lucas centralizados. Essa era a minha ideia no segundo tempo. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, no intervalo do jogo eu vinha abraçado com o Matheus Lucas e já vinha conversando para ele. Fique esperto, fica atento, aquece forte lá, que se permanecer o resultado, a tendência é que você entre junto com o João e eu vou deslocar o João para o lado, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. No momento que eu estava conversando com o Matheus Lucas para ele entrar, o João Diogo começou a alongar, ele começou a dar sintomas de cansaço, até normal, porque foi o primeiro jogo que ele estava jogando. Além da questão de ritmo de jogo, também tem a questão emocional. O menino às vezes fica um pouquinho ansioso, né? E falei com ele: você vai na ponta esquerda? Não, vou, professor. Tranquilo, eu dei as orientações para ele, pedi para que ele segurasse um pouquinho mais a bola, descesse com o Maicon quando o Maicon apoiasse, e ele cumpriu a função perfeitamente. Me abriu uma opção. A outra opção que eu tenho é trabalhar ele por dentro, mas por dentro, e abrir um dos meias, trabalhando 2 linhas de 4, como eu já fiz também. Então, me deu uma opção sim, me deu uma opção. Não vou dizer para vocês se eu vou utilizar nesse jogo, posso utilizar no decorrer e também posso utilizar na sequência do campeonato. Porque a partir do momento, e aí que é a dor de cabeça positiva, que eu tenho 3 atacantes de centro, que os 3 são diferenciados, os 3 estão fazendo gol, os 3 estão me dando retorno técnico. Cabe a mim ter a criatividade de arrumar lugar para os 3. Então, se ele permanecer desse jeito, João Diogo permanecer e daqui a pouco se efetivar como titular, e os demais jogadores não me derem a resposta necessária, eu vou ter que ter a criatividade de trabalhar opções de colocar os 2 juntos. Mas a princípio não, a princípio a escolha vai recair ou sobre um ou sobre outro. Oi? Eu estou aproveitando também essa fase do campeonato. Para quê? Para fazer o quê? Não é, a palavra experiência é muito forte. Eu quero oportunizar alguns atletas. Eu não tinha, de repente, nenhum motivo aparente para tirar o Cauê do jogo. O Cauê vinha jogando com regularidade. Só que o alemão, ele fez um jogo em Chapecó. Eu acredito que ele fez um jogo dentro do nível satisfatório. E eu tenho que vê-lo agora também. Eu tenho que ver o alemão nesses jogos agora do Catarinense, para depois eu fazer o julgamento. Eu dou 2, 3 jogos para o alemão, eu faço um julgamento, vejo o que o Cauê fez de produtivo, vejo o que ele fez de positivo, de negativo, pego o alemão, coloco numa balança aqui o que ele fez de positivo e negativo, para eu daqui a pouco definir quem é que vai ser o titular e quem é que vai ser o reserva. É importante, eu como atleta posso dizer para vocês, o jogador saber com quem ele está disputando, o que ele tem que melhorar. Não, esse aqui tem tais qualidades, eu tenho que evoluir nesse quesito aqui para eu ganhar a posição.
Então eu estou deixando bem claro para os atletas, né, que ninguém tem uma titularidade cativa, ninguém pode pegar e sentar e dizer que é titular. Titular hoje aqui é permanente, todo mundo tem que trabalhar diariamente forte para ter uma sequência de jogos e depois, quem sabe, ganhar a camisa titular. Esse é um caso que eu mencionei e também cabe para a situação do João Lucas e o João Lucas lá, o João Lucas até mandou uma mensagem para mim do DC, ele até mandou lá, que trabalhou comigo lá em Joinville, lá foi assessor de imprensa, você está pensando em mim, hein? Matheus Lucas. A situação do Matheus Lucas e do João Diogo é parecida com essa que eu citei agora. Agora, tem uma coisa que o jogador não pode falar, que pouca gente quando trabalha falta de oportunidade. Está dando oportunidade para uma garotada e para as pessoas que estão querendo buscar trabalho também. E eu queria te fazer essa outra pergunta. Pegar o Barão do jeito que está nessa situação no campeonato fora de casa, como é que você pensa muito em relação a isso? Porque o Barão está com muita cara, muito jeito para ir para cima. E o campeonato ele tá chegando na reta final, né? Ele está chegando na reta final e está acabando as oportunidades, né? Então, os jogadores, o clube, a cidade, ainda mais o Tubarão, que tem um grande projeto lá com o presidente, o meu amigo Júlio Rondinelli, que está lá também, tem atletas que eu conheço, chegou agora lá o Edmar Zagueiro, que trabalhou comigo no Fortaleza, o Baianinho, que trabalhou comigo no Avaí também, o Vinícius Baiano, e outros atletas, né? É uma equipe de muita qualidade, o futebol que eles vêm praticando não condiz com o lugar que eles estão ocupando, adversário dificílimo, além da motivação eles podem sair da zona de rebaixamento se obtiverem uma vitória, logicamente precisa de uma combinação de resultado, então é um compromisso difícil. E assim, mais uma vez eu quero falar, no Campeonato Catarinense você não tem uma galinha morta, como se diz na gíria. Todos os adversários são muito difíceis, os jogos são muito equilibrados e são definidos em detalhes. Então nós estamos nos preparando muito, analisamos muito bem a equipe do Tubarão e esperamos amanhã fazer um grande jogo, vencer e sair com a liderança do campeonato, que é importante também. Emerson, há um tempo que está sendo feito até em Joinville, quando da entrada do Brunetti na lateral esquerda, a gente questionou sobre o Breno, e daí você até comentou que não vinha não sei o que acabou no treinamento, não tinha gostado do outro jogo, o Breno estava melhor antes de ter a chance. É que entre as puxãozinho de orelha, vamos dizer assim, do Breno. Joinville não, né? O Joinville jogou o Matheus Destro. Não, perdão, contra a Chapecoense. Chapecoense. Isso. Showzinho de orelha foi feito, o jogador está treinando melhor, ele assimilou o recado que foi dado. Como é que é a situação do Breno agora? Olha, é importante a gente estar falando aqui e quero colocar uma coisa para vocês. O treinador de futebol, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos uma longevidade muito curta, ele jamais vai estar jogando contra si. Sempre ele vai estar procurando colocar aquilo que ele tem de melhor, porque se a equipe estiver jogando, eu vou permanecer um tempo maior. Aqui aquele projeto de 3, se você tiver 3 derrotas seguidas, você já passa a estar na zona de degola, né? Então eu vou estar sempre procurando colocar aquele atleta que está no melhor momento. E o melhor momento hoje na lateral esquerda é do Destro. Depois vem o Brunetti e o Breno ele precisa trabalhar para ter a oportunidade dele. Eu falei para os jogadores que foi o seguinte, e aqui eu não quero desmerecer a equipe do Metropolitano. Nós tínhamos uma possibilidade de conseguir um recorde, né, histórico para o clube, que era 5 vitórias consecutivas, e eu falei para eles o seguinte, eu estou dando um presente para vocês, eu tirei 7 jogadores naquela oportunidade, 7 jogadores, e coloquei para jogar Jean, coloquei para jogar Breno, coloquei para jogar Guilherme, coloquei para jogar Elias. Vocês estavam lá no jogo, o Gabriel entrou no segundo tempo, eu estava com o Alípio, eu poderia pôr o Alípio, eu coloquei o Gabriel para jogar. Então eu oportunizei os atletas, ao mesmo tempo eu dei um desafio para eles, eu dei uma missão para eles. Né? E nós não fizemos um bom jogo. Nós tivemos um bom início, talvez 30 minutos de jogo, onde fizemos um gol, o Mateuzinho, e depois nós jogamos bem. Nós corremos até o risco de ter perdido o jogo com o Metropolitano em casa.
E volto a dizer aqui, não estou desmerecendo. O Metropolitano hoje ele é uma equipe que está numa situação muito difícil. E aqueles 2 pontos que nós perdemos para o Metropolitano, veja bem, nos daria a liderança hoje, nós teríamos 21 pontos. São 2 pontos que estão fazendo muita falta. Então eu oportunizei os jogadores. E o Breno jogou naquele jogo e ele não fez uma boa partida. Ele teve 90 minutos. O Brunetti, ele não sabia que ia jogar de lateral esquerdo. Eu estou falando para vocês aqui, foi no jogo de Criciúma. Nós fizemos um treinamento aqui e viajamos sem ter uma equipe definida. Para Criciúma, nós tínhamos 14, 15 jogadores. Eu conversei com ele na véspera do jogo e ele deu o passo para gol, fez uma grande partida, cara. Fez uma grande partida, como fez um grande jogo em Chapecó também. O Brunetti marcou o Renato em Chapecó. Ele marcou o Renato, que foi um dos grandes jogadores do Avaí ano passado na Série B do campeonato, talvez um dos principais responsáveis. O artilheiro do Avaí, se não me engano. Um jogador com muita força, velocidade, e ele marcou o Renato. Então ele se credenciou dentro do campo. É o que o Breno tem que fazer. Certo? Então, o momento hoje é do Décio, que é o titular, o Brunetti ele é uma segunda opção e o Breno vai ter que trabalhar. Agora, está descartado não, é um jogador que trabalhou comigo no Red Bull, eu acompanhei a trajetória dele lá no Goiás agora, só que o Breno ele não está vivendo um bom momento e ele tem que trabalhar para recuperar o seu espaço. Exato. Emerson, qual é o seu planejamento para integrar aos poucos e quem sabe começar a utilizar em algum momento o Denner Machado, esse jogador que acabou voltando para o Figueirense? Chegou a ser capitão lá na base do Flamengo, campeão da Copa São Paulo, mas passou os últimos 2 anos de recuperação de lesões fundamentais. O Denner, eu lembrei da fisionomia dele, quando eu saí aqui do clube, ele era do infantil. Depois ele fez a dupla de zaga jogava Denner e Trevisan, os 2 jogaram junto na base, fizeram dupla. E ele teve para o Flamengo. Acompanhei alguns jogos da base do Flamengo, até porque passo alguns jogos da base do Flamengo, Copa do Brasil Sub-20, Copa São Paulo. É um jogador que tem qualidade. Porém, ele está vindo de um período muito longo de inatividade. E é o que eu falei agora, eu não posso chegar e estar cobrando, porque jogar, se bem que é base do Flamengo, tudo bem, tem cobrança. Mas, profissional, o buraco ele é mais embaixo. Senão é buraco mais embaixo, ainda mais na posição de zagueiro. Zagueiro demora um pouquinho para maturar. Se nós acompanharmos a Série B do Campeonato Brasileiro, você não vai pegar nenhum goleiro abaixo de 23 anos que subiu com a equipe. Você pode pegar aí, os últimos 10 anos, qual foi o goleiro de 23 anos? Talvez você vai pegar 1 ou 2. Posso ter uma falha de memória. E também zagueiro. Geralmente zagueiros são jogadores um pouquinho mais maduros. Demora um pouquinho para maturar. Tá? Na fila ainda, eu tenho o Wesley que não atuou ainda. O Wesley está trabalhando. Eu tenho um alemão. Pelo lado direito, o Denner vai concorrer com o Pereira, vai concorrer com o alemão, vai concorrer com o Wesley. Do lado esquerdo, hoje eu tenho o Brunetti e tenho o Juan e tenho o Pereira que pode jogar também do lado esquerdo. O alemão, eu trabalhei com o alemão no Vila Nova, ele tem dificuldade de jogar do lado esquerdo. Então, essa é a concorrência dele. Então, ele vai ter tranquilidade para chegar aqui. Primeiro vai se condicionar fisicamente, vai fazer as avaliações fisiológicas e a partir do momento que ele tiver em condição de trabalho, ele vai disputar a posição e vai ter as oportunidades. Outra situação parecida agora, eu tenho 4 laterais direitos no grupo. O Wallace ele foi incorporado. Então hoje eu tenho o Cauê, tenho o Alemão Teixeira, tenho o Everton e tenho o Wallace. Vai jogar quem? Vai jogar aquele que estiver melhor preparado. Às vezes tem uma condição de um jogo que adapta para um, não adapta para outro e por aí vai. Então, estamos formando um grupo forte, estamos formando um grupo trabalhador, um grupo comprometido. E isso aí eu fico muito contente porque me dá tranquilidade para eu escolher aquele que vai ser melhor para o clube no momento. Obrigado. Fechou? Não,